Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já sentiu como se nada fizesse sentido mais na sua vida? Como se você tivesse perdido o controle de todas as coisas? Bom, assim aconteceu com o profeta Joel. Não exatamente com ele, mas com a nação. Tudo estava destruído, mas havia uma promessa de Deus para aquela nação. E quando Joel ele recebeu essa promessa, claro que tinha condições. Olha, convoca todo mundo, ora, jejua, e eu ouvirei e eu vou restaurar a sorte de vocês. Qual foi a palavra que Joel transmitiu ao povo que estava cansado, desorientado, esperança tinha ido embora? De repente, o profeta aparece com uma mensagem do céu. E a mensagem do céu é em Joel 2, versículo 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, migrador, devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Aqui Deus está falando de uma destruição, de anos de destruição. Não está falando de uma única destruição, uma destruição contínua. E se você conhece a ação dos gafanhotos, você sabe que por onde eles passam, aquela nuvem de gafanhotos não deixa nada, absolutamente nada. É ruína total, ruína da colheita. E aqui ele está falando de vários tipos de gafanhoto, um ataque sem precedentes. Se você chegasse naquele campo, você diria, acabou, foram anos de ataque de gafanhoto. Isso significa que para o gafanhoto ele atacar por anos, é porque vinha o ataque do gafanhoto, plantava e de novo, quando estava perto do tempo da colheita, vinha outro ataque de gafanhoto. Então um ataque contínuo, uma luta que parece que nunca vai ter fim. Mas de repente Deus te lembra o povo, ei, eu sou o alfa, sou o ômega, eu sou o fim do problema. Eu sou aquele que posso colocar o ponto final nessa situação. Vocês que não podem colocar ponto final na esperança, na fé, na caminhada comigo, olha para mim. Como profeta, quem é o profeta? É aquele homem que Deus chama, ou mulher que Deus chama. E neste momento, quando no Antigo Testamento, eram os profetas que recebiam a mensagem e entregavam para o povo. Eles não tinham nada escrito, a palavra escrita. A função do profeta era animar, exortar, consolar e falar sobre coisas que ainda iriam acontecer. Desta vez o profeta, que muitas vezes anuncia coisas ruins, dessa vez o profeta está dizendo, Deus é o Deus de restituição. Deus é o Deus de restauração. Ele vai restituir completamente tudo o que foi perdido. Quando você olha para Israel nação, durante muito tempo, quando Israel lá atrás, quando o movimento sionista começou a entrar de volta na Terra Prometida depois de 2000 anos, Israel era conhecido como a terra da malária. Ninguém esperava nada daquela terra. Tanto que quando foram comprar alguns terrenos em um lugar que hoje é um lugar muito fértil, lá no Vale de Jezreel, foi comprado da Jordânia. E quando foi comprado, foi facilmente comprado, sabe por quê? Porque era conhecido como a terra da malária. E todo mundo que trabalhasse naquela terra, além de ser uma terra erosiva, era uma terra cheia de pedras, um solo salgado, ainda era um lugar onde a malária destruía, claro, matava as pessoas. Mas quando Deus tinha uma promessa, que depois de muito tempo ele restituiria, e ele fez assim. Foi um judeu que descobriu a vacina da malária, foram eles que Deus deu capacidade para descobrir, para desenvolver tecnologia agrícola, para lavar o solo, retirar a pedra, reutilizar as pedras em plantações de terraço, e também a irrigação através de gotejamento. Enfim, foi Deus que deu essa capacidade para que o povo, hoje quando você olha para Israel, é uma nação reconstruída. Não é diferente com a tua vida. Você é Israel espiritual.
E Deus está dizendo, olha, o que para você não dá jeito, para mim, fácil. Eu sou o Deus do impossível. Quantas vezes eu falo aqui no devocional para você? Mas a gente precisa sempre se lembrar, porque esquecemos facilmente que Deus é o Deus do impossível. Foi o que foi dito para Isabel. Para Deus não há impossíveis. Ela achava que ela já era. Além de ser estéril, agora ela tinha um outro agravante. Ela era velha demais e seu marido também. Mas o recado que ela recebeu e ela entendeu, ela declarou em alta voz: para Deus não há impossíveis, e se tornou mãe de João Batista. Mas eu gostaria que você lesse uma dupla no Novo Testamento, em Lucas capítulo 24, essa dupla de discípulos. Esses dois discípulos, conhecidos como os discípulos da estrada de Emaús, para eles receberem o título de discípulos, é que eles caminhavam não só em busca de milagres, mas para aprender, seguiam literalmente Jesus, para ouvir a palavra, para serem transformados. Mas esses dois discípulos, eles viram grande destruição com seus olhos, acreditaram que Jesus era o Messias, só não entenderam quando ele disse que ele teria que entregar a sua vida e que a sua vida seria restituída, que ele ressuscitaria. Essa parte eles não entenderam, era profunda demais para que entendessem. Então, quando Jesus foi crucificado, esses dois discípulos, eles não foram os únicos. A grande maioria, eles ficaram desorientados. Toda aquela alegria debaixo do Império Romano, que era tanta tristeza, veio uma alegria. O Messias chegou para nos ajudar, para trazer libertação, é uma nova esperança, é salvação. Então, toda essa alegria morreu num único dia, em questão de horas, morreu ali na cruz. Eles viram a cruz como um fim. A esperança foi enterrada ao pé da cruz. Eles não esperaram 3 dias e Jesus avisou várias vezes os seus discípulos. E aí você pode dizer, não, foram os seus discípulos, os 12. Não, ele falava, é só você acompanhar nos evangelhos, ele falava publicamente para discípulos que o acompanhavam. A Maria Madalena não está na listagem dos 12, mas acompanhava Jesus e assim muitos discípulos. E eles enterraram a esperança ao pé da cruz. Às vezes a imagem, porque a cruz era uma imagem de choque, de desespero. Às vezes quando você olha uma pessoa que está com uma enfermidade e o médico diz não tem mais jeito, você praticamente enterra a tua esperança junto com o diagnóstico. Mas eu já vi tantos milagres. Deus reverter até metástase. Então, e transformar em cura. Eu já vi o extraordinário acontecer. Vi na minha vida e vi na vida de muitas pessoas. Não que eu tenha tido metástase, eu tive câncer, mas eu vi na vida de muitas pessoas que com metástase uma cura extraordinária, que os médicos se surpreendem e dizem, mas como isso? Já vi famílias totalmente arruinadas, destruídas, serem restauradas por Deus. Casamentos, a imagem é muito feia, mas Deus é o Deus que restaura. Tudo que o gafanhoto destruiu por muitos anos, ele é poderoso para restaurar. O que aconteceu? Quando esses discípulos falaram, não tem mais esperança e desistiram, eles foram de volta para casa. A casa deles era em Emaús. E Jesus acompanhou, porque Jesus não desiste da gente. A esperança vai embora, mas Jesus não vai embora da tua vida. Jesus começou a andar com eles. E aí Jesus começou a puxar a conversa. E aí, por que vocês estão assim, triste, desanimado? Ah, não. Você é o único, você não estava em Jerusalém, não? Você não soube o que aconteceu? Você é o único que não sabe o que aconteceu? E Jesus falou, me conta. E aí eles falaram como eles esperavam, mas a esperança foi embora, porque nada aconteceu. Jesus tinha morrido e nada do que ele disse tinha se cumprido. Não foi falta de fé. Você vai ver que não é falta de fé, porque quando eles entendem que é Jesus que está andando com eles, logo o impacto da presença de Jesus tira toda aquela angústia, tristeza do coração deles e a fé é completamente reavivada. Então a fé só estava fraquinha, mas a fé estava lá. E Jesus não desistiu deles por causa disso.
Jesus começou a andar com eles, Jesus começou a explicar no Antigo Testamento todas as passagens que se referiam, todas as profecias que se referiam a ele, inclusive de ressurreição. E só que como que estavam esses dois discípulos? Em Lucas 24, está escrito no versículo 16. Eu vou começar no 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Por quê? Porque a dor, a tristeza, a falta de esperança rouba a visão da sua vida. Você não consegue mais ver as promessas. Você não consegue mais perceber a presença de Jesus. Ele está andando do teu lado, porque ele prometeu, eu não te deixo, nunca jamais te abandono, e você não consegue sentir a mão dele, você não consegue ouvir a voz dele, você só ouve a voz da desilusão, a voz que as outras pessoas, ei, você não é discípulo de Jesus? Nada aconteceu, né? Nada do que ele prometeu aconteceu. É essa voz que você ouve. Talvez você tenha dito, puxa, eu acreditei em Deus e agora eu estou com esse diagnóstico, eu acreditei em Deus e agora aconteceu isso com a minha família. Não esqueça, ele está aí do teu lado. Ele está falando, eu ainda não perdi o controle da tua vida e nem desisti de você. Eu preciso que você permita que a esperança e a fé, elas sejam restauradas no teu coração. Jesus chegou até a casa deles, lá em Emaús. Olha, foi uma caminhada e tanto. Jesus falou o tempo todo. Não reconheceram a voz de Jesus. Às vezes ele fala com você através de um devocional e você não reconhece a voz dele. Às vezes ele fala através de uma música, de uma pregação e você não está reconhecendo a voz dele. Porque você acha que tinha que ser daquele jeito. Se não é daquele jeito, ele não está falando. Jesus estava falando, mas eles não reconheceram a voz de Jesus. Quando chegou lá em Emaús, Jesus se sentou à mesa, partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles falaram, é ele, olha só. E o coração deles, realmente, nosso coração ardia quando ele falava das profecias. E sabe o que aconteceu? Eles saíram correndo de volta para o lugar de onde nunca tinham que ter saído, que era Jerusalém. Porque ele disse para não sair de lá sem o revestimento de poder. Eles estavam caminhando para longe do revestimento de poder. Eles estavam caminhando lá para o revestimento de fraqueza. Mas então, quando eles saíram correndo de volta para Jerusalém, e eles voltaram cheios de alegria, cheios de fé, cheios de esperança, tiveram um grande avivamento. Com certeza era um dos 120 que estavam no cenáculo e receberam brasas vivas sobre a cabeça. Essa é a sua história. Você perdeu a esperança, perdeu totalmente a tua fé. Deixa Deus reavivar hoje. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nós oramos uns pelos outros e vamos orar juntos, porque o maior milagre de hoje é a fé e a esperança voltar para o teu coração. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o Deus que restaura, que devolve a esperança. O Senhor é o Deus que restitui todo o tempo perdido. O Senhor deu força para aquele casal de discípulos para correr, para remir o tempo que eles perderam, arrastando o pé com o desânimo. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa remir o tempo daqueles que estavam andando sem esperança e em nome de Jesus que haja uma visitação celestial na vida de cada irmão, de cada irmã que neste momento está com fé, colocando, Senhor, sonhos, projetos que estavam já enterrados, estão colocando diante de Ti para que seja restaurado, reavivado em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, deixe o seu like, minha amada, e compartilhe este devocional com muitas pessoas.